Será que uma pessoa pode buscar a verdade e ainda assim não conhecer o Deus verdadeiro? É sobre isso que nós vamos falar. Então, se você quer conhecer o Deus verdadeiro, ou se você já conhece o Deus verdadeiro e quer aprender mais sobre ele, vem comigo então, porque teologia é show! Fala pessoal, Deus abençoe a todos, Pastor Roberto aqui, hoje com mais um subsídio das lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje lição de número 5. Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Quais são os objetivos hoje da nossa lição? Levar os alunos a compreender a idolatria em Atenas, a analisar os postulados ou regras dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho e aplicar o discurso de Paulo no Areópago à vida cristã. Então vamos lá. Tópico 1. Contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Atenas era uma cidade célebre pelo quê? Pela sua erudição, tradição filosófica, mas era uma cidade totalmente entregue à idolatria. Atenas também era o berço de grandes filósofos como Sócrates, Platão e também Aristóteles. Paulo fica comovido ao ver a cidade entregue à idolatria. Por quê? Porque era uma cidade erudita, porém totalmente entregue à idolatria e ao paganismo. Paulo começa a evangelizar aonde? Nas sinagogas. Por que nas sinagogas? Porque ele acreditava encontrar ali tanto judeus quanto gentios tementes a Deus. E quando ele chega ali naquela região de Atenas, o que ele encontra? Ele encontra uma comunidade pequena de judeus e usa aquela sinagoga ali como um ponto estratégico para poder o quê? Anunciar o evangelho do Senhor Jesus. É dessa forma que precisamos fazer. Precisamos também ter estratégia para poder levar a palavra de Deus aos corações. Não é somente conhecer a Bíblia, não é somente levar o nome de cristão, mas a gente precisa usar estratégias, usar a sabedoria que Deus nos deu para poder fazer o quê? Levar o evangelho a toda criatura. Paulo leva o evangelho aonde? A Ágora. O que era a Ágora? Era uma praça pública onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. Como era um centro, digamos assim, onde as pessoas se reuniam para poder debater sobre muitas coisas, quando chegava alguém falando algo diferente do que eles estavam acostumados a ouvir, prontamente eles paravam tudo para poder ouvir o que aquela pessoa trazia de novidade. Então, Paulo era uma novidade naquela ocasião, ali naquela região. Então, ele aproveitou essa oportunidade para levar a palavra de Deus. Tópico 2. Os filósofos epicureus e estoicos. No que acreditavam os epicureus? Eles defendiam o prazer como bem supremo, entendido como ausência de dor e sofrimento. Eles eram materialistas e negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante e indiferente à vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, o que justifica uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Só que essa visão colidia frontalmente com o Evangelho, que afirma a responsabilidade moral perante a realidade da vida eterna. Ou seja, eram pessoas totalmente entregues aos desejos, aos prazeres carnais, aos prazeres imediatos que o mundo pode oferecer, e não se importavam com o porvir, não se importavam com a vida na eternidade. Já os estoicos, o que eles faziam? Eles valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções. Embora crescem em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos que teremos um corpo glorioso quando nós encontrarmos com nosso Senhor nos ares. Paulo, lá mais para frente, ele escreve lá na sua primeira epístola aos Coríntios que num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará e nós, que estamos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares e nosso corpo será transformado para poder então vivermos para sempre com o Senhor.
Então, é totalmente contrário à fé tanto dos epicureus quanto dos estoicos, quanto à fé cristã. E era isso que Paulo tentava mostrar para eles ali com relação à pregação que ele mantinha ali na Ágora naquele momento. Só que depois que Paulo ele leva então a palavra de Deus ali para aquelas pessoas, o que acontece? Alguns demonstram curiosidade diante do ensino estranho. Como ensino estranho? A ressurreição de Jesus. Paulo pregava Cristo ressuscitado. E as pessoas não podiam aceitar esse tipo de coisa porque era uma coisa nova. Ninguém sabia o que era a ressurreição, ninguém imaginava que um homem poderia ressuscitar. Então, veja bem, algumas pessoas desprezavam Paulo, chamando ele de paroleiro, ou seja, de falador, de tagarela. Por quê? Porque a mensagem era diferente de tudo aquilo que eles estavam acostumados a ouvir. Devemos apresentar a mensagem cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, porém sem diluir a fé cristã, sem diluir a mensagem do Evangelho. Ou seja, o Evangelho tem que ser da mesma forma para A, para B e para C. Aonde nós formos pregar, nós temos que pregar conforme Cristo nos orienta a pregar. E aí sim seremos sempre vitoriosos em nome de Jesus. Tópico 3. O discurso de Paulo no Areópago. Um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica. Por quê? Porque Paulo, quando ele chega ali levando a mensagem do Evangelho, ele não está falando para leigos, ele está falando para pessoas cultas naquela ocasião. E o que é interessante é que Paulo ele não chega com ataques, ele não chega confrontando a religião, a fé, a sabedoria daquelas pessoas. Ele chega com sabedoria e graça de Deus, para poder o quê? Mostrar como o Evangelho pode ser também anunciado em ambientes de cultura diversa, ambientes onde as pessoas têm outras culturas diferentes da nossa. E quando ele chega ali, é interessante que no meio de toda aquela idolatria, Paulo vai passando ali e ele observa um altar erguido ao Deus desconhecido. Aí tem uma história muito interessante nesse livro aqui, ó, Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, onde o autor, Paul Lawrence, ele nos conta uma história aqui muito interessante. A história é a seguinte, ó. Diógenes Laércio, um escritor grego do século III, registra uma praga que começou a assolar a cidade durante a 46ª Olimpíada, ou seja, em 595 e 592 a.C. Imaginando que algum deus desconhecido estivesse irado, o poeta grego Epimenides, cujas palavras, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, Paulo cita em Atos 17:28, tomou ovelhas pretas e brancas e levou-as ao Areópago e as deixou andar por onde quisessem, instruindo os ajudantes a marcar o lugar onde cada uma se deitasse e oferecesse ali um sacrifício à divindade local. Altares sem nome escrito foram levantados, sacrifícios foram oferecidos e a praga foi detida de imediato, poupando a cidade naquela ocasião. E aí o que Paulo faz? Paulo pega, com certeza ele sabia dessa história, Paulo pega essas informações e começa a apresentar o quê? O Deus desconhecido, que eles, de certa forma, tentaram adorar sem o conhecer, e aí Paulo revela quem era esse Deus desconhecido. Era o Deus que ele servia, era o Deus que Paulo trazia através da mensagem do Evangelho. Olha que interessante, Paulo apresenta Deus como todo-poderoso e revela que o propósito de Deus é que todos, em todos os lugares, o busquem e aceitem a palavra através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao citar os poetas gregos, Paulo ele mostra que até na cultura pagã há vestígios de verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais. Deus ele não pode ser restrito a uma imagem de escultura, a uma simples adoração, a uma, digamos assim, a um poste ídolo, a uma figura esculpida por mãos humanas. Paulo termina chamando todos ao arrependimento, dizendo que Deus julgará o mundo com justiça através de Jesus. Então Paulo faz o que naquela ocasião ali? Ele não confronta a sabedoria dos filósofos. Ele não começa a apontar o dedo dizendo os erros daqui, dali, daquilo outro, não. Paulo simplesmente apresenta a mensagem do Evangelho. Ele mostra que o Evangelho é poderoso para salvar. Ele apresenta Deus como todo-poderoso e quer que as pessoas cheguem para Ele com arrependimento. Por que ele fazia isso? Porque a nossa função é levar a mensagem. Quem vai fazer o arrependimento acontecer é o Espírito Santo.
Então a gente tem que estar preparado para quando as oportunidades chegarem, Deus nos usar como Ele quer usar. Alguns acreditavam naquilo que Paulo falava, ou zombaram, como acontece em todos os lugares por onde nós passamos pregando também. O discurso no Areópago ensina que o crente deve, em primeiro lugar, anunciar o evangelho com coragem. Em segundo, anunciar o evangelho com sensibilidade e respeito cultural. E em terceiro lugar, manter as verdades centrais da fé cristã. Ou seja, não podemos pregar para um de um jeito e para outro de outro, não. Não importa se é nosso amigo, não importa se é nosso familiar, ou não importa a posição dessa pessoa. O evangelho é um para todos. O que é certo, o que é errado. Então essa é a mensagem do evangelho, é pregar ele na íntegra, de acordo com o que Deus nos mandou pregar em nome de Jesus. Como que fica a nossa conclusão? A nossa conclusão vai dizer: o evangelho é capaz de dialogar com qualquer filosofia e chamar a todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Então, se Deus tem preparado para você a oportunidade para pregar, pregue. Se Deus tem preparado a oportunidade para você levar a mensagem, leve. Eu sei que Deus, Ele te dará graça diante de pessoas intelectuais, diante de pessoas leigas, mas de todas as formas, Deus será glorificado através da pregação do Evangelho. Continue seguindo a gente. Se você nos acompanhou até aqui, deixe o seu like. Se esse vídeo tem te auxiliado, tem te orientado para você dar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical, nos abençoe aí com o seu like, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo nesse canal. E vamos juntos, porque teologia é show!